Boa noite. Cá estamos nós para mais uma palestra. E eu hoje venho desafiar-vos. O Evangelho foi particularmente ou ligeiramente mais longo que o habitual. E como nada é por acaso, sentiu-se logo durante aquele período que nós precisávamos de mais harmonização do que a que julgávamos. Então sejamos desde já gratos por aquele período que a alguns até custou a passar, de Evangelho, mas que certamente nos foi muito útil. Como eu estava a dizer, eu venho desafiar-vos para que cada um se coloque a pensar em todas as coisas boas que temos, e que cada um também se coloque hoje, durante este momento, a valorizar as coisas boas que já vivemos. Isso reporta-nos logo para algumas situações em especial e, de certa maneira, traz à nossa mente outras circunstâncias que normalmente nós nem recordamos, mas que afinal, só porque eu vos convidei a pensar nessas situações, já estáis todos, e eu também, a pensar nelas. Este exercício de parar, de refletir, de agradecer as oportunidades, agradecer as conquistas, mas também de agradecer as dificuldades, é um exercício que vale a pena colocarmos em prática. Mas que nem toda a gente acredita nos seus benefícios, porque, naturalmente, para nós, que ainda estamos neste plano da vida, é-nos difícil mantermos diariamente a constância nesta atitude de ser-se grato, sobretudo quando temos, ou já sabemos que deveríamos até ser gratos nas barreiras que a vida nos coloca, nas desilusões, nos sonhos que ficaram pelo caminho. A par disso, há algo muito interessante que eu tenho reparado. É que a palavra gratidão anda muito em voga. Tem até, de certa forma, se banalizado um pouco. Está a tornar-se numa espécie de assinatura automática. Eu não sei se vocês já viram ou se até já receberam alguma mensagem, por exemplo, acalentadora, agradável, positiva, e como resposta até nós caímos nessa tendência de colocar no fundo gratidão. Usamos, portanto, a gratidão neste nível, neste patamar, apenas como um recurso de linguagem. É o que mais se está a fazer hoje em dia. De uma maneira banal, só para devolvermos a tal mensagem, a tal notícia agradável com a nossa forma de agradecimento. Então, em vez de dizermos obrigada, dizemos gratidão. Há outras pessoas, mas algumas apenas, que recorrem, efetivamente, ao sentido real da gratidão. Essas recorrem, mas, e eu incluo nelas, recorrem ao sentido real da gratidão, mas apenas em situações pontuais. Por exemplo, naquele dia que passámos no exame de condução, nós sentimos certa alegria, não é? Uma intensidade tão boa que nos fez sentir gratos. Naquele momento em que as finanças andavam em baixo e a gente foi pegar naquele casaco velho, tinha lá uma nota de 50. Já vos aconteceu? Pois é, nesses momentos nós também sentimos gratidão. Esses momentos carregados dessa intensidade, dessa vibração, são realmente momentos de gratidão. Mas o que é que acontece depois deles? Passa a gratidão, ou aliás, passa a situação, passa a gratidão. Não é isso? Ou seja, nós voltamos novamente para o nosso padrão habitual de pensamento e esquecemos aquela situação. Ela fica até recordada, mas não voltamos a ela, a não ser que por algum motivo, por algum género de conversa, nos façam recordar aquele momento. Ora bem, nenhum destes dois géneros de gratidão nos convida a saborear, a valorizar os acontecimentos da vida, a perceber que precisamos adotar com mais frequência esta postura para termos também mais presente que há muitas situações boas a acontecer diariamente.
E nós não temos muito essa noção, ou esquecemos um pouco essa tendência. Mas nós que nos vamos incluir, e peço que me desculpem caso não se sintam incluídos neste grupo, mas nós que somos a maioria, porque existe um grupo mais reduzido que realmente se coloca nesta posição de ser grato de forma constante. O que é que tem contribuído? Tem contribuído para que outros se coloquem na posição de observadores. Ora, isso suscitou uma certa curiosidade à neurociência. Então, a neurociência pegou num instrumento, que são as ressonâncias magnéticas, e pegou nessas poucas pessoas, ou em algumas, pelo menos, que se sentem gratas por tudo, e decidiu estudar esse comportamento. E foi muito interessante o resultado que adveio dessa pesquisa, porque a neurociência percebeu que, afinal de contas, ser-se grato traz benefícios. Fortalece o nosso sistema imunológico, reduz o nosso stress, melhora a nossa qualidade de sono, alimenta o nosso nível de bem-estar e, ao mesmo tempo, a satisfação com a vida. Então, resumidamente, a neurociência concluiu que a gratidão é um sentimento, é um comportamento, mas é também um estado de alma. E que essa postura merece a atenção de todos nós, precisa ser vista para lá de uma moda, porque nos beneficia em todas as dimensões da nossa vida individual e, por consequência, da nossa vida social. Então, ignorar a gratidão, usá-la pontualmente apenas, significa estarmos a desperdiçar uma oportunidade de nos melhorarmos em saúde. E quem não quer ter saúde? Todos queremos. Então, se a neurociência já reconhece a importância da gratidão, assim como também, porque acho que é importante referir isso, também a neurociência tem vindo a reconhecer que as emoções têm implicações reais na nossa vida, na vida humana, não é? Da nossa parte, o que é preciso fazermos? Estarmos mais atentos a essa palavrinha e incentivar-nos a tornar-nos mais gratos. Esse convite a nós nos fortalecermos, a nós olharmos para a vida com outra perspectiva, é o que eu precisamente pretendo fazer-vos hoje. Mas não porque a ciência o comprovou, porque a própria doutrina espírita, que nunca se ficou atrás da ciência, já desde o século XIX também o recomenda. Então precisamos de ver que não é aquilo que nós às vezes pensamos, que o espiritismo acompanha a ciência. Não, a ciência é que cada vez mais se aproxima do espiritismo. Então, dentro de um conjunto de questões colocadas por Kardec, os bons espíritos colocam a gratidão como um sinal típico de quem é já amadurecido psicologicamente. Por outras palavras, eles vêm nos dizer que a gratidão se equipara a um antídoto porque tem realmente um caráter psicoterapêutico. Então estas palavras não se ligam à neurociência? Obviamente. Então eles dizem-nos ainda que aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, que essa pessoa, que assim procede, goza com naturalidade de saúde física, de saúde emocional, de saúde psíquica, porque essa pessoa, arraigada nesse sentimento, com mais facilidade sente alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é um membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. E ainda acrescentam que esta característica não exige cursos. Palavras de Joana de Ângeles. Nem exige um curso, não é necessário nem estudo, nem investimento material. Olha, a nota de 50 euros não precisa de ser gasta para ganharmos gratidão com relação às coisas. Os bons espíritos vêm-nos dizer que esta característica de sermos gratos está ao alcance de qualquer pessoa. Cada um pode desenvolvê-la a partir do exercício.
Só precisamos de exercitar. Mas esses mesmos espíritos colocam-nos uma advertência. Existe uma passagem no Evangelho que já vem de encontro a isso, em que eles dizem assim: embora a gratidão seja sentimento que todos nós temos o potencial de sentir, nós não devemos esperá-la do outro. Praticar a caridade na expectativa do reconhecimento, seja de quem recebeu o ato de bondade, não é? É vaidade. Praticar a caridade para que o outro mais adiante nos estenda uma mão amiga, isso é jogo de interesse. É verdade. E nós lemos esta referência no Evangelho segundo o Espiritismo, não com estas palavras, mas com a seguinte expressão: ficai certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que com a sua gratidão o beneficiado vos houvesse pago. Então, se Deus permite, por vezes, que vós sejais pagos com a ingratidão, é para vos experimentar, ao nível da perseverança, terdes de praticar o bem. Ora, se agora volvermos uns anos mais adiante e pesquisarmos no livro Psicologia da Gratidão, ditado pela mentora Joana de Ângeles, ela ainda acrescenta mais umas coisas. E então diz-nos assim: uma vez que a gratidão gera uma aura de luz em torno da pessoa grata, abrindo-lhe portas, mostrando-lhe saídas e soluções para os conflitos internos e externos, colocando-a numa posição de equilíbrio e de paz interior, a gratidão, poderíamos dizer que oferece uma pequena, mas substancial amostra do que é a felicidade. E isto é muito importante, porque não é o que nós todos queremos. Viver satisfeitos, uma vida plena, sentirmos-nos felizes. Então Joana vem dar-nos como que o roteiro para lá chegarmos, dizendo-nos que é fundamental exercitarmos esta palavrinha, sermos gratos. Não é? Na verdade, quando somos gratos, nós, não sei se quem já experimentou assim, uma dessas situações, mas a verdade é que nós, quando somos gratos, sobretudo até numa situação em que, por norma, nos colocaria com os cabelos em pé, mas nós invertemos aquela situação e nos decidimos de rir de nós mesmos, ou de rir do outro, ou da situação em si. Quando fazemos isso, a calma substitui o nervosismo, a calma, aquela atitude, substitui a ansiedade. Parece que até passamos a ver tudo aquilo que nos acontece como um motivo, ou seja, de que nada nos acontece por acaso, de que nós não estamos desamparados, que muitos são os que, visíveis e invisíveis, contribuem para estarmos no lugar que agora nos encontramos. E todos eles devem ser para nós referências. Ora, aqui é que está o busilis da questão. Nós muitas vezes nos consideramos a sós. Achamos que aqueles que estão à nossa volta não contribuíram em nada para o resultado daquilo que somos hoje. Mas eu atrevo-me a dizer, por pior que tenha sido a nossa mãe, por exemplo, se ela nos permitiu a vacinação, se ela nos alimentou, embora não tenha sido uma mãe extremosa em carinhos, ela não contribuiu para que eu hoje não sofra de determinadas doenças, tenha pelo menos a saúde, o necessário. Então acho que é só uma questão de inverter os pontos de vista, modificar as nossas formas de pensamento. Então, se essas pessoas são efetivamente mais importantes do que nós julgamos, nós encontramos-las por toda a parte. Seja nos papéis que desempenham na família, seja como amigos, mas também as há na forma de espíritos, porque nós sabemos que os espíritos existem, não é? Que nós próprios também somos espíritos. Que embora nós aqui, por agora, destituídos dessa capacidade de os visualizar, eles sempre nos aconselham, sempre nos inspiram, sempre nos protegem. Pelo menos quando se faz preciso, quando se faz necessário. Segundo o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, o problema não é o amparo,
que nós temos à nossa volta, e que é bastante, que é imenso. O problema, dizem eles, é que o homem esquece facilmente do bem, para de preferência se lembrar do que o aflige. Se em vez disso, dizem os bons espíritos, o homem registasse diariamente os benefícios de que é objeto, sem o haver pedido sequer, quase sempre o ser humano ficaria espantado com a quantidade de bênçãos recebidas, mas que se lhe apagaram da memória pela sua ingratidão. É caso para dizermos que eles conhecem-nos bem. Nós dizemos, eles conhecem-nos de gingeira. Não é? Eles sabem da nossa falta de confiança. Eles sabem de como nós temos tendência para esquecer depressa as ajudas que recebemos. Eles sabem da nossa inclinação para a insatisfação, para a reclamação. Segundo Joana de Ângeles, reclamar é perder tempo. Porque se nós temos o costume de reclamar, o hábito de reclamar, então ela aconselha, então quem tem esse costume, que procure evitar esse sentimento, mudando o seu padrão mental. E aqui percebemos que afinal esta questão da mente tem muito o que se diga. Que também é importante e que também se junta a este percurso de sermos mais gratos. Uma ajuda a outra. Então, tanto agradecer como reclamar não depende apenas do nosso modo de ver as coisas. Depende. Porque o que para mim pode ser reclamação, para o outro pode ser gratidão. E vice-versa. Não é? Então, tenhamos sempre isso em atenção. Que é preciso modificar o nosso padrão mental e que nós temos essa capacidade de inverter a forma como olhamos para a vida. Mas também não podemos esquecer outro pormenorzinho grande, a meu ver. É de que nós somos seres espirituais a habitar um corpo físico, mas lá está. Ao mesmo tempo, somos um ser elétrico, uma espécie de feixe de energia pensante. E então não se diz por aí que semelhante atrai semelhante? Ora, exatamente. É o que nós fazemos. E fazemos-lo não só nesta presente existência, como também já o vamos fazendo nas sucessivas reencarnações pelas quais passamos. Porque de reencarnação em reencarnação, nós formamos a vida ao nosso redor, de acordo com o tipo de pensamentos, de sentimentos e de atitudes da nossa eleição. Isso dói. Porque eu estou a dizer-vos que nós somos o que pensamos, não é? E que, portanto, precisamos refletir mais até nas coisas mundanas do dia-a-dia, sobre, por exemplo, o que é que andamos a ler. Andas a ler bem, mas o que é que andamos a conversar? O que é que andamos a alimentar na nossa mente? O que é que anda há tanto tempo a navegar no nosso pensamento? Porque se nós refletirmos sobre isso, isso permite-nos estabelecer, pelo menos, um ponto de partida. Não fazermos esse percurso de parar para pensar como é que nós estamos, o que é que nós alimentamos, quais são os nossos pensamentos. Deixem-nos assim um bocadinho cavaguear à sorte, sem sabermos o que é que andamos cá a fazer e que caminho é que andamos a traçar. Então, isto vem dizer-nos daquela célebre expressão que nós também usamos aqui, que é necessário orar e vigiar. Porquê? Porque quanto mais vigilantes e atentos nós estivermos, mais noção nós teremos do nosso psiquismo. Mais facilmente, então, entraremos num padrão melhor e evitaremos que, eu vou passar assim a expressão, vírus e bactérias, não é, venham a fazer festa no nosso organismo psíquico e, a seu tempo, também no nosso organismo físico. Então, escolher em insatisfação não pode ajudar a gerar sentimentos positivos. Permanecer insatisfeito com o que se é ou com o que se possui, que é o que maioritariamente nós fazemos, gera sintonia
mas sintonia com energias inferiores, com energias que se coadunam da mesma insatisfação. Impossibilita-nos estabelecer a afinidade com o auxílio superior, que está sempre lá, pronto a intuir-nos, a inspirar-nos, a proteger-nos, como eu vos disse, mas que nem sempre consegue, porque nós é que criamos a barreira. Nós não estabelecemos a tal aura à nossa volta. Então é muito mais saudável optar pela gratidão, pois ela facilita a tal ligação com aqueles que aspiram à harmonia e ao equilíbrio dela decorrente. Então o que precisamos fazer, acaso se calhar alguém já está aí a pensar, ela está para ali a falar tanto, mas nunca mais aponta soluções. Não há algumas soluções. Nós precisamos, e sabemos bem disso, que é necessário mudar posturas, e isso significa mudar também tendências. Que é preciso passarmos a olhar mais para o que é positivo, menos para o que é negativo. Que é necessário registar as coisas simples, as coisas boas. E se for preciso, fazer até contas de todas as dádivas recebidas. E há pessoas que o fazem, que registam mesmo, em casa, num bloquinho, num caderninho especial, sei lá, todas as coisas boas que lhe têm vindo a acontecer. Agora, decidirmos a não fazer nada disso é manter-nos no padrão da tal reclamação. Nada que nós tenhamos o hábito de fazer, pois não. Ninguém sabe aquelas frases do género: quando chove, reclamamos do mau tempo. Não é? Ai, o povo que faz isso. Quando faz sol, o que fazemos? Reclamamos porque está quente. Nós somos ávidos a estas deduções. Quando é noite, o que é que fazemos? Gostaríamos que fosse dia. Pois é. E quando é dia? Quando é dia, desejamos que o dia passe depressa, para que seja noite, novamente. Então, se o tempo passa rápido, também nos queixamos. Até reclamamos. Dizemos que o ideal seria o dia ter 36 horas no mínimo. E com estes exemplos, temos outros. Poderíamos passar aqui a noite toda a dizer frases ou mencionar expressões que nós todos costumamos utilizar, mas que não damos conta de que essas reclamações, de que esses queixumes, de que essas lamúrias nos lançam para baixo. A mentora Joana de Anjos, como eu vos disse, já nos conhece bastante bem, esclarece que a evolução do ser humano é mais o resultado da sua mente que do seu cérebro. Nós às vezes achamos que tudo é ter conhecimento. E não é bem assim. Por isso, diz ela, não basta querer-se o bem. É forçoso viver o bem. Necessário aspirarmos pela paz e abrirmos-nos aos sentimentos superiores da alegria, da gratidão, para que possamos encarar as aflições, libertar-nos dos conflitos e rumar, não é? E prosseguir no sentido pleno da vida. Nós, de tanta insatisfação, vamos descarregando o que é bom a ponto de nos sentirmos vazios. Ou seja, ela sutilmente está a dizer-nos que bastaria da nossa parte alguma disciplina mental, há esta palavra, não é? No controle dos nossos pensamentos, abandonar o tal hábito de reclamar, para que pudéssemos desde logo começar a inverter o foco, o propósito da nossa vida e entrarmos em conexão direta com os planos mais elevados. Então não parece difícil. Já dizia o apóstolo Paulo, em tudo dai graças. Também Jesus dizia e nos mostrou a importância da gratidão quando sentenciou que os homens devem fazer uns aos outros o que gostariam que lhes fosse feito. Então nós temos é de reclamar menos e agradecer mais. Agradecer o bem que se goza, mas agradecer também o mal que não aconteceu. E isso é ter em vista que só nos ocorre o que é necessário para o nosso adiantamento espiritual, porque nós sabemos que nada é por acaso. Que tudo se encontra programado pela lei de causa e efeito, que nós próprios vamos modelando.
Ninguém quer sair desta existência com mais débitos do que aqueles que carregou para esta própria existência. Mas nós às vezes fazemos isso, porque insistimos no erro, porque insistimos no tal padrão da insatisfação constante, da reclamação, do pessimismo, e não alimentamos o outro lado, vamos chamar-lhe assim, esse lado da gratidão. Então agradecemos até pela dor, porque Emmanuel diz-nos que o desafio da gratidão se dá sobretudo nos tempos difíceis, quando surgem as tais adversidades que são parte do processo desafiador de crescer. Claro que quando tudo está bem, nós facilmente esquecemos de agradecer. É o que nos acontece. Por isso o ditado, não é? Só nos lembramos Santa Bárbara quando troveja. E é verdade, nós só nos lembramos do mundo espiritual, daqueles que nos protegem e amam, quando realmente estamos aflitos. Tirando isso, se a vida corre bem, nós normalmente não lembramos deles. Mas a misericórdia divina, que reconhece as nossas necessidades, oferece-nos, mesmo pela dor, a dor expiação, a dor evolução, a dor auxílio, não é? A maneira de nós nos colocarmos diante do Senhor da vida, vou utilizar a expressão utilizada no Evangelho, para que dessa maneira nos consigamos libertar do nosso passado infeliz e pudermos triunfar. Claro que existem estratégias, eu já falei delas há bocadinho, existem algumas, e essas estratégias são exercícios de suporte que, se nós colocarmos em prática, estaremos a pôr em prática ou em ação a própria gratidão, não é? Então há quem recomende, como eu já de certa maneira mencionei, escrevermos diariamente no caderno situações pelas quais nós nos sentimos gratos, e há quem até defenda que, para além de escrevermos aquilo com que nos sentimos gratos, que ao lado deveríamos também escrever porquê consideramos que aquela situação nos foi grata. Outra forma também idêntica é de assumirmos o compromisso de agradecer pelo menos uma vez em cada um dos 3 períodos do dia. Ora, manhã, tarde e noite. Há bocadinho eu ouvi aqui alguém dizer que está a ler no Evangelho passagens, penso eu que aleatórias, 3 vezes ao dia. Se calhar isso também o leva a uma certa gratidão, porque o faz olhar para aqueles ensinamentos e o coloca noutra posição mental diante do dia. Porque dizem que se nós fizermos isso, se assumirmos esse compromisso de agradecermos pelo menos 3 vezes por dia, e isso durante pelo menos um mês, porque um mês já representa, por exemplo, não é que um mês tenha uma particularidade qualquer, como aquela história dos 21 dias, não tem nada a ver. É só porque o facto de ser um mês permite-nos ganhar realmente aquele hábito, adquirir aquele hábito de o fazermos. Olha, significaria logo automaticamente pelo menos 90 vezes em que agradecemos, o que já era ótimo, não é? Mal será se depois das 90 vezes não ganhamos pelo menos um bocadinho a lembrança de no mês seguinte continuarmos a agradecer, nem que não seja com a mesma quantidade de vezes, mas a lembrarmos de o fazer. Então, além de adquirirmos esse hábito, isso também nos ajudaria a centralizar o nosso pensamento nas experiências positivas, a olhar para a vida com maior esperança. Há outra estratégia ainda, que é a de registarmos os momentos agradáveis e termos o hábito de ir buscar esses momentos agradáveis. Nós normalmente registamos-los na memória, mas inventaram algo que facilita esse processo. Foi a máquina fotográfica, agora já se calhar um pouco ultrapassada, não é? Já temos as câmaras e outros meios, e inventaram o álbum. Aqueles álbuns de família são bastante representativos. Estão lá as tais referências, pelo menos as visíveis, daqueles que contribuíram para aquilo que nós somos hoje. Pegar de vez em quando nesse álbum de memórias, não é? Ou então, por exemplo, no caderno, que é sugerido por um psicólogo que se chama, penso eu, Daniel Kahneman, o registar os tais momentos agradáveis, não é? Verificarmos essas fotografias dos momentos felizes vividos em família, isso pode ser unicamente
o que nós precisávamos para sair deste estado de vazio, de lamentação em que nós próprios nos colocamos e que nos impede de sentir a gratidão. Vejam, um passo tão pequenino poderia reverter numa situação tão mais agradável e tão mais valiosa e valorosa para nós. Então, em jeito de conclusão, quem não agradece, quem não ganha esse hábito do agradecimento, está a travar-se a si mesmo e trava o sistema todo. Porque nós, lá está, não somos seres à parte, que vivemos no isolamento. Vivemos em comunhão uns com os outros. Portanto, não existem pessoas, que é outro aspecto que precisamos ter em atenção, é de que não existem pessoas privilegiadas. Umas que se devam sentir mais gratas do que outras. Nem mesmo aquelas que parecem totalmente felizes. Porque o trânsito carnal, ou seja, esta passagem aqui pela Terra, é um recurso de que Deus se utiliza a fim de nos permitir desenvolver valores adormecidos no nosso íntimo. Ou seja, eu agora atrevia-me a falar assim diretamente para 1, para 2, para 3, mas falo para todos no sentido de estar a falar diretamente para cada um. Você é feliz, só não se lembra. Você tem motivos para sentir gratidão, só não se recorda desses motivos. E porquê? Porque estamos presos nas memórias infelizes, nas experiências menos boas, não é? E aprisionar-nos nessas ocorrências é que nos impede de ver o lado bom da vida. Então, aquela atitude de escrever no caderno, de rever as tais memórias felizes, vai sim ajudar-nos a ver que um dia, depois do outro, mais nos distancia daquele tal episódio que nos mantém reféns do passado. Há tempos eu ouvi um senhor e a senhora dizia assim: eu sou muito triste, mas eu sou assim porque na minha vida não dá nada certo, dizia eu. Mas o que é que aconteceu? Desde que o meu pai nos deixou, isto tem sido assim, o meu pai deixou-nos. Passaram uns tempos, o homem estava com a mesma queixa para outra pessoa. Eu fiquei um bocado intrigada com aquilo e perguntei: mas, olha, desculpa lá, o seu pai quando é que o deixou? Tinha eu 11 anos. E que idade é que o senhor tem? 67. É importante referirmos isto. Porque aquele homem passou a vida inteira aprisionado a uma circunstância marcante e não viveu, efetivamente, os períodos felizes, não os sentiu, não os valorizou, não se emocionou, se calhar, com mais nada, porque na sua mente ele ficou preso naquele episódio do dia em que o pai saiu porta fora e nunca mais voltou. E isto dá-nos muito a pensar. Então há que ser grato por tudo aquilo que nos cerca, até mesmo por essas circunstâncias menos felizes, porque nós sabemos que esta não é a nossa primeira vinda aqui, não é? Sabemos que tivemos outras vidas, sabemos, como eu vos falei lá atrás, na questão da lei de causa e efeito, que se nós estamos a vivenciar hoje uma situação é porque nós, de certa forma, se não de forma inteira praticamente, nos colocamos naquela posição. E vejamos ainda mais, a gratidão, para além de poder revolucionar todo o estado mental deste planeta, e eu estou a falar assim por baixo, solucionariam outros problemas. Porque ser-se grato soluciona também, por exemplo, a questão das depressões, o aumento do suicídio. É que o problema atual das depressões e do suicídio não está em não sabermos parar com a dor, com aquela dor que nós sentimos. Nós suicidamos porque queremos parar com aquela dor, não é? Ou quem o faz, infelizmente, fala nesse sentido. Fazemos isso porquê? Porque não nos lembramos das coisas boas vividas e nós podemos fazer isso, ir buscando lá estas referências. Olha, nunca pensei que um álbum de fotografias fosse tão importante. Que as nossas memórias, que enfaixamos em gavetas, fossem tão importantes.
e tão necessárias nos momentos difíceis. Pois é, pegando nessa questão dos momentos difíceis, lembremos-nos ainda que Jesus é estabilidade. Ele mesmo disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. A estabilidade, essa tal estabilidade, harmonia que nós às vezes falamos aqui, não virá nunca de fora, como nós já temos procurado. Nos momentos amargos, há que pensar nas coisas que nós aqui falamos, aqui, na Associação Espírita. Jesus também usava essa metodologia. O Espiritismo utiliza essa metodologia. Jesus falava o que era necessário ser dito. E falava de uma forma tão firme e clara que transformava a vida das pessoas e ainda transforma. Porque 2000 anos depois, nós ainda estamos aqui a falar dele. A procurar meios de lhes seguirmos os passos, não é? Agora, atualmente, com a ajuda e o suporte do próprio Espiritismo. Então, se o que nos falta, depois de tudo isto, ainda é alguma maneira de nos inspirarmos, também há inspiração no Espiritismo. Temos o inesquecível poema que Divaldo Pereira Franco tantas vezes declama nas suas palestras, o poema ditado pela irmã Amélia Rodrigues, que se chama precisamente Poema da Gratidão, que é um poema enorme, mas que eu hoje deixo-vos só aqui assim um bocadinho, não é? E ela diz: obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto da paz, ou a escola de amor, a mansão da glória, e às vezes não tanto de glória, mas obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho, pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem um lar tiver, ou teto amigo para me aconchegar, nem outro abrigo para me confortar, se eu nada possuir, senão a estrada e as estrelas do céu, eu direi ainda: obrigada, Senhor, porque te tenho a ti, porque sei que me amas, porque me deste esta vida, que é já motivo de gratidão. Pelo teu amor, eu sou favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci, porque nós sabemos que nascer é uma oportunidade. Obrigada porque eu creio em ti, porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigada, Senhor. E o poema continua, ele é extenso, mas lá está, serve-nos como inspiração para que nos momentos mais tenebrosos, ou em que nós nos vamos mais facilmente abaixo, ou em que o nosso pensamento já está a querer vaguear para os tais pensamentos negativos, busquemos desta inspiração, busquemos das tais memórias e levantemos-nos novamente.